E esse ano nós temos o objetivo de estimular ou desafiar a igreja para ser edificada. E edificando, a palavra edificando é alcançando, construindo, erigindo, instituindo. E quando nós pensamos em família, logo eu penso na minha família. Também penso na família cristã ou na igreja, no corpo de Cristo. Porque para mim família é o reflexo da vida da igreja. A igreja reflete aquilo que nós somos em casa. E todas as deficiências ou dificuldades que nós temos em casa refletem na vida da igreja. Eu não sei se você ainda acredita na sua família. Eu não sei se você ainda tem esperança para a sua família. Mas eu quero dizer para você que quem constituiu, ou quem instituiu, ou quem criou a família foi Deus. Então a sua família é projeto de Deus. A minha família é projeto de Deus. Você crê? Você fala com a boca cheia, eu tenho uma família. Você pode falar isso com boca cheia, com alegria no coração. Eu faço parte, não só tenho uma família, mas eu faço parte de uma família. Você se reuniu no Natal? Você se reuniu no Ano Novo? Ajuntou as panelas? Sim ou não? Sim. Houve essa comunhão entre as famílias? Foi bom ou foi mais ou menos? Foi ótimo? Foi ótimo? É bom estar em família. É gostoso poder nos reunirmos com os nossos irmãos, irmãs, sobrinhos, sobrinhas, netos, bisnetos, entre outros. É muito gostoso estar a família reunida. Para mim é o momento mais importante na sociedade, na igreja, quando a família se reúne. É quando ninguém consegue ouvir e entender nada do que está acontecendo ou que alguém está falando. Todo mundo falando ao mesmo tempo. Cada família com a sua característica. No caso da minha família, a maioria baiano, todo mundo fala alto. Você imagina o que acontece quando a família se reúne. Mas cada um de nós temos um histórico, ou temos uma vivência com os nossos entes queridos, pai, mãe, filho, filhas. Mas eu quero dizer para você, acredite, Deus pode mudar a sua família. Esse é o tema da mensagem, acredite, Deus pode mudar a sua família. Não há nada impossível para o seu Deus. O seu Deus é o Deus do impossível. E quando eu penso em família, e eu estava estudando sobre a família de Jacó, eu fiz um ufa dentro do meu coração. Ufa! Não existe família perfeita. Ainda existe esperança para as famílias desse país. Ainda existe esperança para a sua família. Quando nós estudamos a história de Jacó, lemos a Bíblia Sagrada, que mostra um pouquinho o perfil de Jacó, e no momento da ministração do louvor, Deus me fez relembrar diversas coisas que se passaram na minha família, ou me trouxe à memória diversas coisas que eu fiz como filho. Eu comecei a lembrar do tempo de colégio. Eu comecei a lembrar quando nós chegamos aqui na Bahia, no estado de São Paulo, na cidade de Campinas. E fazendo um pouquinho um comparativo com a história de Jacó, estudando e ouvindo e vendo o histórico dele,
nós vemos que Jacó foi filho de Isaac e Rebeca. Tinha um irmão gêmeo chamado Esaú. Jacó, aquele que nasceu já brigando com o irmão no calcanhar lá de Esaú, querendo ser o primeiro a sair. Jacó, esse irmão que enganou seu pai, que enganou seu irmão Esaú. Jacó precisou sair da sua casa para ir morar com seu tio, e recebeu com a mesma moeda, porque ele também foi enganado pelo seu tio Labão. Ele trabalhou com uma mulher, por Raquel, 7 anos, para casar com Raquel, e na lua de mel, Labão entregou Lia. Eu estava estudando, sabe o significado de Lia? Vaca brava. Sabe o significado de Raquel? Ovelha. Jacó queria uma ovelha, mas Labão lhe entregou uma vaca brava. Depois de trabalhar 7 anos, ele recebeu Lia, a vaca brava, mas ele queria a ovelha. Raquel era pastora de ovelha, e Lia cuidava de vaca. Naquela época, quando os pais escolhiam o nome para os seus filhos, eles não ficavam lendo revistas ou assistindo novelas, escolhendo nome para os seus filhos, aquele nome que está, digamos, na mídia, na novela das 8, mas tinha um sentido. Lia cuidava de vacas, e Raquel cuidava de ovelhas. Por isso o nome de Raquel significa ovelha, e o nome de Lia significa vaca. Ele trabalhou 7 anos por Raquel, mas recebeu Lia. Foi enganado. Depois ele trabalhou mais 7 anos. Depois Labão, por Raquel, e casou com Raquel. Depois Labão mudou 10 vezes o salário dele. Eu vou te pagar isso e pagava outra coisa. Meus irmãos, tudo que nós fazemos tem consequências nessa vida. E algumas coisas terão consequências eternas. E que ainda há tempo de Deus mudar a nossa história. Que ainda há tempo de nos arrependermos, de nós voltarmos para a cruz de Cristo, para que a minha família, a sua família seja mudada, a sua história seja mudada. Porque Deus é um Deus que cumpre as promessas que Ele faz para cada um de nós. Depois que Jacó saiu da casa do seu tio Labão, a esposa Raquel, ainda idólatra, rouba os ídolos de seu pai. Depois de algum tempo, quando ele já estava na cidade para onde Deus tinha enviado, depois que ele saiu da terra lá onde Labão morava, os seus filhos enganaram o rei de Siquém, porque o filho do rei de Siquém acabou desposando Diná, a irmã, a sua filha, a única filha de Jacó, dos 12 filhos que ele teve. E os filhos de Jacó enganaram esses homens, pediram para circuncidar, porque era lei, na lei deveria ser circuncidado para que ele pudesse casar com Diná. E eles foram lá e acabaram com todos os homens, mataram todos os homens. E Jacó ficou preocupado, porque ele era um homem de paz, ele queria paz, ele não queria encrenca. Mas infelizmente os filhos de Jacó acabaram arrumando encrenca para ele, e ele ficou temeroso, preocupado. Se nós olharmos a história de muitos homens que nós conhecemos, se nós acompanharmos a história, ouvimos a história de muitas pessoas que nós conhecemos, nós podemos pensar assim: esse homem não tem mais jeito, esse homem é enganador. Alguém poderia falar que Jacó daria alguma coisa, que Jacó seria algo na vida, alguém na vida. Jacó teve diversos problemas familiares, mas Jacó fez um pacto com Deus, e Deus honra aqueles que fazem pactos com Ele. Ele sustenta, Ele guarda, Ele restaura, Ele transforma, Ele levanta, Ele capacita, Ele fortalece, porque Ele é Deus. Eu fiquei pensando na história da minha família. Meu pai saiu de casa porque uma das minhas irmãs
ficou com um homem casado. Minha mãe apoiou, acobertou, ajudou a minha irmã, não colocou minha irmã para fora de casa. Meu pai queria botar a minha irmã para fora de casa, minha mãe abraçou, acolheu a minha irmã, meu pai foi embora de casa. Eu chorei diversas noites porque meu pai não estava em casa. Eu sentia a falta do meu pai. Meu pai foi embora para a Bahia, deixou minha mãe aqui com 10 filhos, na cidade de Campinas. E durante esse período inteiro, a minha mãe orava, a minha mãe chorava, a minha mãe clamava, minha mãe educava. A minha mãe, quando recebia o salário em casa, ela se pedia para os meus irmãos separarem os dízimos. A primeira coisa que eles faziam era separar os dízimos e as ofertas para entregar na casa de Deus. Minha mãe continuou crendo no Deus de Israel, no Deus que cuida dos seus. Depois de algum tempo, num domingo, aqui na igreja batista, aqui na rua Cônigo Cipião, no centro de Campinas, no dia das mães, era um domingo de manhã, e um pastor que cuidou da gente muito tempo, inclusive tinha uma família também muito grande, nós combinávamos, porque eu tenho 9 irmãos, ele tinha uma família também, tinha acho que 7 filhos. Naquele domingo de manhã, no dia das mães, o pastor falou assim: mãe, né? Eu tenho algo para dizer para você. Deus trouxe um presente para você nessa manhã. E quando minha mãe olhou para trás do salão, estava meu pai em pé. E ela chorava, ela soluçava, porque o seu marido retornou para casa. Ali o relacionamento foi reatado, as coisas foram resolvidas. Eu tive o meu pai de volta, e minha mãe teve o seu marido de volta. Com muitas lutas, com muitas dificuldades, nós fomos trabalhando, nós fomos orando, e graças a Deus eu tenho 9 irmãos, e nenhum deles, graças a Deus, tem qualquer problema com drogas ou com alcoolismo. 2 bebem, digamos assim, aquela desculpa de quem não consegue se livrar da bebida socialmente. Irmãos, não existe família perfeita, mas existe um Deus perfeito que quer cuidar da sua família e vai transformar a sua história. Eu estava ali com o meu filho Thomas, o mais novo, no meu colo, na ministração. As lágrimas veio aos meus olhos, porque eu falei: Senhor, eu te agradeço pelo presente que o Senhor me deu, uma família abençoada em Cristo Jesus. Sabe o que é uma família abençoada, meu irmão? Que na minha juventude, na minha adolescência, nós no colégio tínhamos meta. Com quantas meninas você queria ficar naquele ano? Esse era o meu gênio. Com quantas meninas nós íamos ficar naquele ano? Eu não lembro muito bem qual foi a época que surgiu aquela banda RPM. Acho que 80. É isso, não é mesmo? 80. Em 80, nós montamos uma banda na escola MPR. 4 integrantes. E nós ouvimos as músicas do RPM. E nós dublávamos as músicas do RPM. E nós fomos em diversas escolas dublar as músicas do RPM. E nós não tínhamos instrumentos musicais, mas estávamos com cabo de vassoura dublando. E as meninas vibrando. E o colégio vibrando. E todo aquele grupo nos acompanhando. Nós tínhamos um empresário. Ele tirou fotos da gente, fez uma revista. E essa aí era uma revista. Olha, nós vamos colocar vocês numa revista. E nós sonhávamos, nós queríamos ter uma banda. Nós queríamos ter uma banda. Nós queríamos cantar igual o RPM. Nós montamos o grupo MPR. Minha mãe e meu pai em casa orando. Orando pela minha vida. Eles nem sabiam disso. Eu colocava óculos. Eu colocava boné para sair nas fotos e ninguém sabia quem era eu. E meu pai e minha mãe orando. Meu irmão, Deus falou comigo: fala aquilo que você fez.
Aquilo fala a sua história, fala a sua vida. Existe esperança para a sua família e para os seus filhos. Deus é fiel. Ainda tem jeito na sua vida. Deus ama a sua família. E quantas vezes na escola nós fazemos coisas que até vergonha de falar nós tínhamos. Mas meu pai e minha mãe oravam por mim, oravam por cada filho seu, incansavelmente, porque o Deus que promete cumpre. O Deus que prometeu para Jacó trabalhou com o caráter de Jacó, trabalhou com o caráter de Jacó, trabalhou com os seus defeitos, com as suas dificuldades, com as suas limitações. Vocês têm limitações, eu tenho limitações. Deus quer trabalhar com as nossas limitações, porque Ele nos ama. Não existe família perfeita, mas nós não podemos ficar deitado eternamente em berço esplêndido, esperando as coisas acontecerem. Orem pela sua família, orem pelos seus filhos, ensine os seus filhos, tragam os seus filhos para a igreja. Ore para aqueles que ainda não são convertidos. Pela fé nós declaramos, eles irão se converter, porque a sua família é projeto de Deus. A sua família pertence a Deus, o seu marido pertence a Deus, a sua esposa pertence a Deus, os seus filhos pertencem a Deus, o seu lar pertence a Deus, porque foi Deus quem criou e instituiu a família. Senão nós vamos desistir. Mas Deus não desistiu. Certa vez o jovem encontrei com um ex-amigo meu, amigo de escola. Ele chegou na célula e falou para o grupo de jovens que ele estava liderando: você não sabe quem foi esse cara na escola. Deus pode realizar um milagre nas nossas vidas. Ele era usuário de droga e ele chegou: você não sabe quem era o Eugênio na escola. Vocês estão vendo o Eugênio aqui, desse jeito aí? Você não sabe quem era ele na escola. Eu tinha gangue na escola, igreja. Montava o meu grupo lá, tinha comando noturno. Para mim não ficar, para ficar acima da média, como diz alguns aí, né? Eu criei o comando noturno e diurno. Eu comandava a noite, comandava o dia. Meu pai e minha mãe orando. Família é projeto de Deus. Acreditem, Deus pode realizar um milagre na sua família, no seu lar. Crente não deveria falar com os lábios. Ou aliás, quando eu vou falar da sua família, deixa eu corrigir aqui, não fale com a boca, fale com os joelhos, dá mais resultado. Crente tem que ter calo no joelho. Ore pela sua família, pelos seus filhos, pelo seu neto, abençoe, porque Deus está no comando de todas as coisas e nada acontece se não for a vontade de Deus. O seu filho está bebendo, ore por ele. O seu filho está bebendo, ame o seu filho. O seu filho está mentindo, ore por ele, ame ele, corrija ele no Senhor, mas continue acreditando. A sua família pertence a Deus e Deus tem interesse na sua família. Deus quer a sua família aqui, adorando, glorificando, exaltando, bendizendo ao nome de Deus. Aleluia! Aleluia! E mesmo Jacó, com todas essas dificuldades, com todos esses problemas da família, Deus estava com Jacó. E quando nós nos encontramos com Deus, quando nós fazemos aliança com Deus, quando nós nos dispomos em servir a Deus, as lutas certamente virão. Mas o Deus que vence a luta está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 35, versículo 1 e 7. Depois de tudo isso que aconteceu com Jacó, porque Jacó foi tratado,
Deus mudou a história de Jacó. Se nós fôssemos vizinhos de Jacó, nós nos envergonharíamos. Assim, esse aí não tem futuro. Mas Deus mudou a história de Jacó, como mudou a minha história, como pode mudar a sua história, como está mudando a minha história, como vai mudar a sua história, porque Ele é Deus, Ele promete e Ele cumpre. Pode ser que eu esteja sendo redundante em tudo que eu estou falando, mas Deus cumpre as suas promessas com os seus filhos. E você deve crer, permanecer fiel, orar, profetizar, vir nas vigílias, ir nos montes, chorar, porque aqueles que choram voltarão e vão colher os seus frutos, aleluia! Vão colher. E ele chama Jacó. Gênesis capítulo 35, versículo 1 ao 7. Depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel. Sabe, Betel significa casa de Deus, o mesmo lugar que ele sonhou, lá no capítulo 28 de Gênesis, quando ele fugia da casa do seu pai, quando ele ia para a terra do seu tio Labão. Ele teve um sonho, ele sonhou, e Deus falou com Jacó, e Jacó fez um pacto com Deus, e Deus está chamando Jacó para o mesmo lugar. Levanta-te, sobe a Betel, que significa casa de Deus. Nós temos que crer que a nossa casa é onde Deus se faz presente em nosso meio, e Ele fala com o esposo, Ele fala com a mulher, Ele fala com os filhos, e nós somos abençoados por Deus. Nós somos abençoados por Deus. Levanta-te, levanta-te, sobe a Betel, casa de Deus, casa de Deus. Não existe melhor lugar do que a casa de pai e mãe. Mesmo depois de casado, o melhor lugar é a casa de pai e mãe, apesar de ser casado, ter sua família. Mas quando nós reunimos a casa de pai e mãe, os irmãos juntos, os primos, sobrinhos juntos, é muito bom. Porque é ali que Deus trata com Donizete, é ali que Deus trata com Pedro, com Luiz Felipe, com Alex. É dentro de casa. Se os problemas de relacionamentos forem solucionados em casa, vai refletir na família de Deus. Você pode até ter dificuldades de relacionamento aqui, mas vai saber como resolver. Família carnal reunida é momento de reatar relacionamentos, é momento de pedir perdão, é momento de reconciliação, porque Deus quer isso para a sua vida. Jacó é convidado aí a Betel, casa de Deus, e Deus fala com ele: e habita ali, habita ali, faze ali um altar, à disposição de fazer altar, à disposição de subir, à disposição de chegar, à disposição de vencer, à disposição de vir à casa de Deus, à disposição de construir, de erguer altar. E altar é onde nós oferecemos os nossos sacrifícios. Como o Tiago me mandou uma mensagem para pregar hoje à noite, nesse final de semana eu tenho um compromisso com a minha família. Eu faço isso todos os anos. Aliás, é o segundo ano, nós estamos batalhando para que isso melhore a cada ano. Eu estava numa chácara com a minha família. Chegamos ali sábado, fomos dormir tarde, onde nós fizemos vigília. Saí de lá, aqui do Carlos Gomes, mais ou menos 3 horas da tarde. Fui em casa, no Ouro Verde, voltei para cá. Meus filhos cansados, meu filho mais velho deitado, dormindo. Falei: filho, levanta. Pai, filho, levanta. É 2 horas, nós vamos adorar ao Senhor, nós vamos cultuar ao Senhor. Isso é importante para as nossas vidas. E nós estamos aqui. E quando ele me falou, podia muito bem falar: Tiago, eu vou estar com a minha família.
eu vou estar cansado, com certeza, como estou. Mas, irmãos, foi um momento maravilhoso com a família. E família é muito bom. E Deus me deu a oportunidade para falar com a família dele hoje. Vocês são minha família espiritual. Isso traz alegria no coração do pastor, quando fala para as ovelhas. E quando as ovelhas ouvem a voz do pastor e conhecem o seu pastor, e os pastores conhecem a ovelha, aleluia! Nós somos de Deus, nós pertencemos a Deus, nós somos a casa de Deus, nós estamos aqui erguendo o altar de adoração, de sacrifício. Nós vencemos o cansaço, nós vencemos a dor, nós vencemos a tristeza, nós vencemos a amargura. Estamos aqui na casa de Deus, erguendo um altar de sacrifício para adorar o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Médico dos médicos, Rei dos Reis, Senhor do Senhor, Médico dos médicos. Ele reina para todo sempre neste lugar, aleluia. Esse é o Deus que trabalha no nosso coração. Esse é o Deus que faz o seu coração bater. Esse é o Deus que sustenta o seu casamento. Esse é o Deus que faz suportar o seu esposo, sua esposa, os seus filhos, os seus netos. É você que Deus escolheu para abençoar a sua família e abençoar a família de Deus. Alguém vai falar para os pastores: para, pastor, não dá mais não, eu não quero mais ouvir sobre família, porque é coisa séria. O tema que vocês escolheram, edificando em Cristo, atitude, etc., como está aí no telão, são coisas difíceis de serem tratadas. Irmãos, quando a igreja me proibir de pregar a palavra de Deus, eu vou embora dela. Quando a igreja quiser calar os lábios ou a boca dos profetas, dos atalaias de Deus, a igreja precisa se converter ao verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Igreja não é comércio, igreja é a casa de Deus. Igreja está aqui para pregar a palavra, para restaurar relacionamentos, para restaurar casamentos, para curar feridas, para curar filhos, para nos levantarmos, para abençoarmos, para pregarmos, para sermos luz, para sermos sal. Você vai ouvir a palavra de Deus nua e crua nessa igreja, aleluia. E nós seremos impactados pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus nos traz a liberdade em Cristo, aleluia. Faz ali um altar, lugar de oferecer sacrifícios, ao que Deus te apareceu quando fugiste diante da face do teu irmão Esaú. Quando nós chegamos à casa de Deus, quando nós chegamos à presença de Deus, quando nós vemos, quando as mulheres se reúnem aqui, quando os homens vão se reunir, quando os adolescentes se reúnem, quando os jovens se reúnem, quando nós estamos aqui nos reunindo, nós chegamos diante do altar do Senhor, e no altar do Senhor nós oferecemos o sacrifício. E nós ficamos nus diante dele sem nenhuma máscara, e as nossas debilidades são mostradas. Nós rasgamos as nossas vestes, nós vamos rasgar o nosso coração, nós vamos colocar o nosso joelho em terra, nós seremos transformados por Deus e pela sua palavra, porque Deus é santo. Deus é santo. Falei: Deus muda a minha vida, Deus mudou a minha vida, Deus mudou a minha história, Deus me resgatou, Deus me comprou, Deus mudou a minha mente, Deus mudou o meu coração. Eis-me aqui, Senhor Jesus Cristo. Rasga o meu coração, rasga as minhas vestes, mas vou contigo morar nos céus, aleluia. Deus é Deus. Jacó chega na presença de Deus. Jacó está na casa de Deus. Jacó ergue um altar de sacrifícios. Jacó resolveu os seus problemas de relacionamento. Jacó resolveu os seus problemas com Esaú. Labão, as coisas foram acertadas, e Jacó foi abençoado. E trabalhando com família, vocês conhecem família, pastor faz tempo, trabalha com família, Alcione também, casamentos, relacionamentos.
muito mais do que eu tem conhecimento desse sentido. Fazendo essa programação para a família, alguns falam, para quê? Alguns dos meus irmãos, para quê? Faz uma churrascaria mesmo, vai lá, come e vai embora, ninguém tem trabalho. Falei, mais do que Deus tem colocado no meu coração, é momento de reconciliação, é momento de conversar, é momento de chorar, é momento de ler a Bíblia, é momento de cantar, é momento de orar, é momento de se acertar, porque nós somos escolhidos por Deus. E nós temos que ser persistentes naquilo que Deus tem colocado nos nossos corações, porque Ele vai sustentar as nossas vidas. E muitas vezes nós pensamos, realmente, o ano que vem chega. Esse ano foi poucas pessoas, não foram todos que foram no ano passado. Muitos não foram, muitos não quiseram ir, decidiram não ir. Mas ontem à noite, à meia-noite, até meia-noite e pouquinho, 1h da manhã, nós estávamos orando por cada um da minha família e abençoando a vida deles. E eu vendo a minha mãe com 81 anos chorando, se alegrando, não lembrava de dor nenhuma, porque chega na idade, dói tudo, até o cabelo dói, né? Dói tudo. O irmão Mauro fala, quando um velho acorda não tem dor, é porque está morto, não é? Minha mãe ali alegre, contente, comendo goiaba. Filho, tira uma foto aqui no pé de goiaba. Vocês vão ver no Facebook ela comendo goiabinha. A Luciana perguntou para ela, mas não tem gato não? Tem, a gente tira. Ela feliz e alegre, e alguns irmãos ali e tal. Irmãos, Deus quer restaurar a sua casa, Deus quer restaurar a sua família. Ainda há esperança para a nossa família. Tome a posição. Olha o que Jacó fez. Então disse Jacó a sua família e a todos os que com ele estavam: tirai o quê? Os deuses estranhos que há no meio de vós, purificai-vos, purificação, e mudai-vos as vossas vestes. Posicionamento. Chegou ao altar do Senhor, chegou à casa de Deus, a presença de Deus é latente. Deus está naquele lugar, Ele é santo. Na verdade ou não é? Ele é santo. Logo nós abrimos nossos corações ao Senhor e confessamos nossos pecados. Aleluia, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Lança fora os deuses, purifiquem-se, porque Deus quer restaurar a sua vida agora. Hoje, faça isso hoje. Novo dia, novo tempo. Como a letra da música, novo dia, novo tempo. O que mais? A fé vai fazer o quê? Não entendi. A fé faz aparecer o quê? O impossível. Jacó cantava essa música todo dia, mais de 20 anos cantando. Novo dia, amanhã de novo. Creia, Deus pode restaurar a sua família. Porém, lance fora os deuses. Qual é o Deus que reina na sua casa? Qual é o vício que você tem? Largue-o agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Lança fora, purifica somente o seu coração. Deus quer falar com você hoje. Aleluia. E levantando-nos e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia. Deus respondeu para Jacó no dia da sua angústia, quando ele sonhava. Jacó era um sonhador. Apesar dos defeitos de Jacó, Deus estava com ele. Mas Deus tratou o caráter de Jacó para que ele fosse bênção. Tanto que Jacó, o usurpador, mudou o nome para Israel, que é o quê? Como é o que significa Israel? Príncipe, não é isso, pastor? Como é que é? Povo de Deus. Nome mudado, história mudado. Deus tem bênçãos para a sua vida. Amém, irmãos? Aleluia. Então deram a Jacó todos os seus deuses estranhos que tinham em suas mãos,
e as argolas que estavam em suas orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Versículo 7 do mesmo capítulo. E edificou ali um altar, e chamou aquele lugar El-Betel, porquanto Deus ali se lhe tinha manifestado quando fugia diante da face do seu irmão. Irmãos, mais uma vez, acredite, Deus pode mudar a sua família. Tenha fé, mas tome a atitude e a ação que Deus quer que você tome. Lance fora os deuses, se purifique, obedeça a Deus, tema a Deus. Deus sempre será fiel comigo e com você, porque Ele é Deus. E nós estamos sendo envolvidos. Deus vai curar, assim como curou a vida de Jacó, mudou a história de Jacó. Deus vai mudar a sua história. Amém? Baixe a cabeça, feche os olhos. Deus de amor, Deus de glória, Deus santo, Deus tremendo, Deus poderoso, Tu és fiel e cuida de cada um de nós. O Senhor conhece a nossa história, o Senhor sabe das intenções do nosso coração. Sonda-nos, sonda os nossos corações essa noite, sonda o meu coração, sonda o coração de cada irmão, de cada irmã que está aqui nessa noite. Assim como o Senhor tratou com Jacó, trata comigo. Eu preciso ser tratado por Ti. Eu preciso de Ti, Senhor. Meu Deus, trata com cada família aqui representada, cada pai, cada mãe, cada avô, cada tio, cada tia. Trata com cada um, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que nós possamos estar dispostos a lançar fora os deuses, que nós possamos ter disposição em se levantar, em pôr de pé e obedecer a Ti, que nós possamos ter disposição de levantar o altar de adoração na nossa casa, na igreja, onde quer que nós estejamos, que nós possamos Te adorar em espírito e em verdade. Deus, que nós não sejamos envergonhados pelo diabo, mas que nós possamos testemunhar do que éramos, do que fomos e que hoje somos, porque Deus é misericordioso. O que somos, não somos por nós mesmos. O Senhor nos amou primeiro, o Senhor perdoou os nossos pecados e tem restaurado as nossas vidas, dia após dia. Se Deus falou com você nessa noite, se coloque em pé.